Olá, gente, de volta aqui no canal Immigration SA, onde a gente fala dos bastidores da fronteira. E esse vídeo, gente, é uma continuação do assunto sobre como os ilegais conseguem pedir perdão por ter entrado aqui nos Estados Unidos de forma ilegal, principalmente pela fronteira do México. Lembrando que esse vídeo ele tem como objetivo, gente, somente informar e transmitir informação à população em geral. Então, se você tem interesse em um processo como esse, que é um processo de perdão, é necessário que você consulte um advogado licenciado e capacitado a fazer esse processo, para que você possa, de forma específica, conseguir vitória no seu caso. Porque a imigração ela é sempre uma grande caixinha de surpresa. Nós temos falado aqui a respeito do processo de obtenção de perdão dentro do processo do protocolo I-601, que é um processo reservado para indivíduos que estão nos Estados Unidos e que entraram sem inspeção, ou seja, entraram pelo México, entraram pelo Canadá ou entraram pelas Bahamas. São as pessoas que entraram pela famosa rota por fora. Essas pessoas não se entregaram na imigração, igual os imigrantes que entraram pelo Caicai. Esse migrante ele pode ser aplicado, pode aplicar para o pedido de perdão. E esse processo ele pode ser aplicado em outras situações. Mas hoje nós estamos nos limitando a falar especificamente desses casos. Então hoje nós vamos falar sobre qual é o papel do consulado e do familiar que ele é qualificado para iniciar o processo de perdão aqui nos Estados Unidos. Tá ok? Então, não saia desse vídeo. Seja bem-vindo ao nosso canal Immigration SA, Bastidores da Fronteira. Bom, gente, antes da gente continuar o vídeo, eu preciso falar aquele recado de sempre. Não deixe de se inscrever no nosso canal, tá ok? Para você que está chegando agora, o nosso canal ele aborda os bastidores da fronteira aqui do México com os Estados Unidos. Não deixe de curtir o vídeo, porque isso ajuda muito o nosso canal. E se você tem alguma dúvida, é só colocar aqui nos comentários que a nossa equipe ela vai responder todos os comentários de vocês. Vale informar que nós não incentivamos a imigração ilegal pela fronteira. Bom, eu vou falar de algo extremamente importante, que é quem pode ser agraciado com esse tipo de processo na obtenção do pedido de perdão. É importante lembrar que só pode solicitar um perdão I-601 a quem é casado com um cidadão ou cidadã americana ou algum portador de green card. Uma pessoa que é filho de pai ou mãe cidadão americano ou portador de green card, essas pessoas elas são consideradas qualificadores, porque quem faz o processo não é o imigrante legal, e sim o cidadão americano ou o portador do green card. Gente, é importante lembrar que a imigração, quando analisa o processo, ela está analisando o processo como um benefício ou um privilégio para essas pessoas, para o seu pai, para a sua mãe, para o seu marido, para a sua esposa. Não necessariamente o foco ele é o imigrante legal. O pedido de perdão só vai ser aprovado se a justificativa que o cidadão americano ou o portador de green card ele foi informar para a imigração for uma justificativa plausível para que eles possam validar e dar o perdão para esse imigrante legal. Mas se você está aqui legal e quer iniciar um processo de perdão, se você pagou o imposto de renda durante toda a sua vida aqui nos Estados Unidos, isso não é tão importante, mas isso pode ser relevante, mas não é decisivo no seu processo de perdão. Por isso que é importante você levar o caso relacionado ao seu pai ou à sua mãe, ou marido e mulher, em uma consulta com um advogado, para que esse advogado ele possa alinhar com você, ele possa determinar as peculiaridades no seu processo. Muitos acham que é um processo simples, mas pelo contrário. A imigração, ela torce o nariz, ela vê com maus olhos quem entrou de forma ilegal pela fronteira. E para liberar, para dar esse perdão para esse imigrante, o cidadão americano ou o portador do green card precisa ter uma justificativa muito plausível para que esse perdão seja aprovado.
Então, só pode pedir um perdão por ter entrado pela fronteira do México, pelo Canadá ou Bahamas, os indivíduos que são casados com cidadãos ou cidadãs americanas ou portadores de green card, ou quem é filho de pai ou mãe cidadão ou portador de green card. Então, quando a gente vai apresentar um processo de perdão, esse processo ele pertence, usar aqui como exemplo, pertence à esposa, que é cidadã americana, e que vai mostrar para a imigração que ela passaria uma dificuldade desumana imensa na ausência do seu marido, mesmo que ele esteja legal aqui nos Estados Unidos, e a ilegalidade dele foi ter entrado aqui no país pela fronteira do México. Então, por exemplo, se Paulo entrou pelo México, pela rota por fora, e ele se casou com Sandra, sendo que Sandra ela possui green card ou ela já é uma cidadã americana, então a Sandra que vai iniciar um processo, que vai apresentar para a imigração, vai pedir o perdão de Paulo, justificando que ela precisa que Paulo tenha esse perdão, porque se ele não tiver, ele vai ser deportado e ela vai sofrer muito na ausência do marido, que já está aqui nos Estados Unidos. Então, Sandra ela vai ficar sozinha, ela vai ficar com contas, vai sobrecarregar a vida financeira dela. Ela não vai poder ter filhos, porque agora ela vai ter que mudar o planejamento familiar, uma vez que o Paulo ele vai ser deportado. Então você pode pensar que Sandra, ela poderia, já que ele vai ser deportado e ela não quer ser feliz com ele, vá para o Brasil com ele. Só que Sandra, ela goza de um direito. Ela já é uma cidadã americana ou ela já possui green card, a residência aqui nos Estados Unidos. Então, se ela voltar para o Brasil, ela vai sofrer consequências das quais ela não iria sofrer aqui nos Estados Unidos. Então tem a questão da dificuldade financeira, tem a questão da dificuldade religiosa. Ela vai ter que abandonar, por exemplo, um curso de estudo que ela está fazendo aqui. Se ela tem uma profissão licenciada aqui nos Estados Unidos, ela vai precisar abrir mão disso. Então, será que ela vai poder continuar a atuar nessa profissão aí no Brasil? Então, Sandra, ela está tendo problemas de saúde. Talvez ela não terá um tratamento no Brasil adequado, ou ela tem um tratamento aqui nos Estados Unidos que é mais acessível. A imigração, ela quer ver todas as dificuldades que possam justificar a liberação do perdão do marido dela, já que foi um crime federal gravíssimo que é entrar aqui nos Estados Unidos pela fronteira sem passar pela aprovação da imigração. Então não adianta dizer, gente, que o Brasil é um país ruim, que tem muita criminalidade. Inclusive, gente, tem juízes e agentes imigratórios que já foram categóricos em dizer que dificuldade financeira sozinha não é o suficiente para dizer a essa pessoa que não pode voltar para o Brasil ou acompanhar o seu marido ou a sua mulher ao Brasil. Uma possível negativa do perdão e uma outra coisa que a gente precisa falar para vocês é que sobre justificativa com filhos. Ah, mas eu tenho filhos, meus filhos não podem voltar para o Brasil. Os filhos, gente, não são base do pedido de perdão. Tem muito imigrante legal que começa a ter muitos filhos e apesar dos filhos serem americanos, esses filhos não podem solicitar pedido de perdão para esse pai ilegal. Os filhos, eles podem ser utilizados sim como um aspecto de dificuldade para o seu marido ou a mulher, ou o pai ou a mãe. Então, por exemplo, se eu tenho um filho do meu primeiro casamento e eu tenho uma filha do meu segundo casamento e eu preciso fazer um processo de pedido de perdão para minha esposa do segundo casamento, qual seria o meu argumento? Eu tenho que falar que eu não posso levar o meu filho do primeiro casamento para o Brasil porque a mãe dele não permitiria. Então eu teria que escolher entre os meus filhos e isso causaria uma grande angústia e ansiedade. Vocês estão observando, gente, que nesse exemplo, esses pequenos detalhes fazem toda a diferença no processo de pedido de perdão. A imigração, ela gosta de ver questões de saúde que mexam. Os problemas de saúde, eles são campeões nos processos de aprovação, de vitória, nos casos de pedido de perdão. Ah, mas eu preciso ter um câncer no meu pai ou na minha mãe para conseguir esse pedido de perdão? Não necessariamente precisa ser uma doença tão grave como um câncer. É possível você usar avaliações psicológicas. Pessoas entram em depressão na ausência de outras. Distúrbios de caráter psicológico também são base para o pedido de perdão.
E é por isso que a ajuda de um advogado licenciado e competente no processo migratório de perdão pode fazer toda a diferença para conseguir a vitória nesse caso. Ou não do seu perdão e do seu tão sonhado green card. Então, para você que está passando por esse processo, você que entrou ilegal aqui nos Estados Unidos pela fronteira, conseguiu aí, né? Basicamente é isso, tá? Geralmente quem entra ilegal pelos Estados Unidos, pela fronteira, não tem pai ou mãe americano. Pelo contrário. Você entra ilegal e como que esse imigrante ele vai conseguir dar entrada no pedido de perdão? Basicamente é isso. Se casando com um cidadão americano ou com um portador de green card. Então, se você está passando, vai passar por esse processo, nós esperamos que esses vídeos eles tenham sido informativos para vocês, que eles te ajudem a resolver essa dúvida que você tem em relação à sua situação de perdão. Esses casos, gente, de entrar pela fronteira de forma ilegal, são casos bem delicados que vai ser necessário bons advogados de imigração para conseguir justificar a sua permanência aqui nos Estados Unidos para conseguir a aprovação, a vitória nesse caso de pedido de perdão. Tá ok? Não deixe de colocar sua dúvida aqui nos comentários, lembrando que nós respondemos todos os comentários de vocês, e não deixe também de se inscrever no canal e curtir esse vídeo, tá ok? Um abraço para vocês e eu espero vocês no nosso próximo vídeo aqui no canal Immigration USA, Bastidores da Fronteira.